E aí, pessoal, a gente agora vai começar a discutir com a galera do 8º ano um dos períodos mais importantes da história mundial, que é o Iluminismo. Mas antes da gente entender o que de fato foi na prática o Iluminismo, é importante que a gente entenda o porquê desse título, dessa nomenclatura. Lembrando que a Europa passava por um período chamado período do absolutismo do antigo regime, e essa ideia de iluminismo é para utilizar-se das pessoas, assim, clarearem as suas ideias. É como se as pessoas deixassem de lado um modo de pensar e começassem a pensar em outro modo, de um modo totalmente diferente. Então, o iluminismo ele começa a pregar a utilização máxima da razão. Como se a gente pudesse dizer assim, é quando a fé vai se sobrepor à razão, certo? Esse período do iluminismo ele vai inspirar dois grandes momentos da história, que é a Revolução Industrial, que acontece na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial, e a Revolução Francesa, que é o marco do início da Idade Contemporânea no mundo, certo? Agora, por que esse iluminismo vai surgir? Em primeiro lugar, é necessário que a gente marque o ponto central de crítica do iluminismo como uma crítica ao antigo regime. O que de fato foi o antigo regime? O antigo regime ele vai priorizar um momento, que é o momento do absolutismo monárquico. Lembrando, o absolutismo monárquico é aquele em que o rei vai mandar sozinho, certo? O rei está acima de todos os outros poderes. Aí você pode perguntar, mas a igreja não comandava a sociedade? Sim, comandava, na questão cultural. Mas até os bispos da igreja, naquela época, eram escolhidos pelos reis. Então, os reis eram quem mandava naquela sociedade, certo? Outra coisa bem importante que o iluminismo criticava, que os pensadores iluministas criticavam, a questão dos privilégios da nobreza. A nobreza, desde a Idade Medieval até o período do iluminismo, ela tinha um privilégio muito grande. Ou seja, não trabalhavam, não faziam nada. As pessoas mais pobres eram quem custeavam a vida dos nobres, certo? Assim como também eles criticavam a interferência do Estado na economia. Ou seja, era o Estado quem controlava o modo de vida econômico daquele espaço, daquele reino, daquele país, certo? Então, a economia, os produtores, os economistas, eles não eram livres para fazer o que eles quisessem. Não tinha aquela ideia de oferta e procura, não. O governo era quem dizia qual era a prática de economia que as pessoas iriam fazer dentro daquele seu local, certo? E uma coisa bem marcante também é a divisão social que existia nesses locais em estamentos. Ou seja, é aquela divisão social que continuava desde a Idade Média. O clero, a nobreza, os camponeses e tal, certo? Então, quem era camponês não ia virar nunca um nobre. Nobre podia virar do clero, certo? Agora, camponês não poderia virar nobre, nem poderia ser integrante do clero. Nunca. Nascia camponês, morria camponês. Nascia pobre, morria pobre. Nascia rico, morria rico. Era essa a ideia, certo? Aí, quando surge esse iluminismo, o iluminismo vai começar a vai defender alguns pontos inversos ao antigo regime. Por exemplo, a liberdade de expressão, coisa que não existia antes. As pessoas não poderiam opinar, ser contra algo que o governo, por exemplo, dissesse. O iluminismo vai começar a defender. Outra coisa também, a igualdade jurídica e a divisão dos poderes. Ou seja, todo mundo tem o mesmo julgamento, certo? Não existe, porque você é rico, você vai ter uma pena mais branda do que você é pobre. Não. Vamos ter uma igualdade jurídica, uma questão de julgamento onde todo mundo é igual. E vai surgir também a divisão de poderes que nós conhecemos hoje, certo? Legislativo, executivo e judiciário. Também é pensado nessa época. Outra coisa bem importante é que o poder do rei, os iluministas defendem que o poder do rei ele deve ser limitado e deve ser orientado pelas leis. Então, deve-se existir leis, ou seja, a Constituição,
deve-se existir e deve ser respeitada, inclusive pelo rei, certo? Então, o governo deve garantir a vida, a liberdade e a propriedade privada de todas as pessoas, certo? Todas as pessoas devem ter direito a viver do jeito que elas bem quiserem, devem ser livres e elas devem ter cada uma a sua propriedade, certo? Isso é fundamental na questão da teoria iluminista. Outra coisa bem importante é o que nós falamos sobre a liberdade para agir nos mercados, que é aquela ideia da lei de oferta e de procura. Então, todo mundo sendo livre para você fazer o que você quiser na economia, automaticamente você pode ser concorrente a alguém. Tipo, Portugal trabalhava com o pau-brasil, e o pau-brasil era fundamental para a questão do tecido. O tecido, consequentemente, ele é vendido também em outro país. Então, o país que quer vender mais, ele tem que baixar o preço, certo? Então, essa é a ideia. Quanto mais você baixa o preço fica mais acessível, automaticamente você vende mais, certo? Essa é a ideia da oferta e procura. E uma coisa bem importante é a questão da tolerância religiosa. Lembrando que, mesmo nesses países, o catolicismo sendo a religião oficial, vai existir sim outras religiões, só que não eram permitidas. Mas o iluminismo vai defender a tolerância religiosa, ou seja, a liberdade religiosa nesses locais, certo? É importante que a gente frise que o iluminismo ele vai ser também destaque, não apenas naquela época, mas inclusive hoje também. Como assim? Nas nossas leis. A Constituição Brasileira de 1988, por exemplo, ela tem como base as teorias iluministas. O direito à vida, a questão da liberdade de expressão, a questão do jurídico. Tudo isso vai passar pela Constituição Federal Brasileira e tem como inspiração o iluminismo, certo? E esse iluminismo, ele é pensado, ele é criado por pessoas muito importantes, que vão ser chamadas de pensadores, certo? Os pensadores principais são o John Locke, o Montesquieu, o Voltaire, o Rousseau e o Adam Smith, certo? Vamos entender agora. O John Locke, ele vai trabalhar a questão do liberalismo político. O que é o liberalismo político? É que vai dizer que a principal função do Estado, ou seja, a principal função do governo, é garantir as liberdades de cada pessoa e os direitos individuais de cada uma. Ou seja, o governo ele tem por obrigação fazer com que as pessoas sejam livres e tem por obrigação fazer com que os direitos individuais de cada um sejam mantidos, certo? Montesquieu é a pessoa responsável por pensar e organizar a divisão de poderes. Então, a ideia do legislativo, do executivo e do judiciário é pensada por Montesquieu com uma coisa muito importante. Montesquieu vai dizer que nenhum dos poderes pode interferir no outro, certo? Então, o legislativo não pode interferir-se no executivo, o executivo não pode interferir-se no judiciário e vice-versa, certo? Já o Voltaire, ele vai trabalhar a liberdade de pensamento. Então, o que é a liberdade de pensamento? Voltaire ele era um crítico master grandioso do clero católico. Ele criticava a intolerância religiosa e ele criticava a prepotência dos poderes. Então, ele vai dizer que as pessoas têm direito de pensar como desejam, as pessoas têm direito a viverem livremente a sua religião e as pessoas têm direito, sim, a fazerem parte dos poderes que existiam naquela época, certo? Outra coisa, a questão de Rousseau. Rousseau é uma pessoa muito importante também dentro do iluminismo, porque ele vai trabalhar a questão do contrato social. Agora, Rousseau é diferente dos outros. Por quê? Porque Rousseau não vai trabalhar apenas a razão. Lembra que eu falei no início do vídeo que a razão é um dos pontos mais importantes do iluminismo. Mas Rousseau vai trabalhar o seguinte: além da razão, ele vai dizer que é importante considerar os sentimentos, é importante considerar os instintos, é importante considerar as emoções. Por quê? Porque o soberano, a pessoa que governa,
deve ser escolhida simplesmente pela vontade do povo, por uma questão justa e uma questão igualitária, certo? É o que nós conhecemos hoje como democracia, certo? Por quê? Porque, segundo o próprio Rousseau, numa das frases, eu vou utilizar uma frase dele aqui, as pessoas nascem boas, mas a sociedade as corrompe, certo? Adam Smith, ele vai trabalhar o liberalismo econômico. O liberalismo econômico, ele vai dizer que a economia deve ser organizada de acordo com o jogo de livre comércio. Então, a oferta e procura, certo? E vai ser a fonte de inspiração do neoliberalismo. Para encerrar, é importante que a gente entenda que as enciclopédias que nós conhecemos hoje, elas foram publicadas, a primeira enciclopédia foi publicada entre 1751 e 1772. Ela foi inspirada por Denis Diderot e Jean Léon d'Alembert, certo? Simplesmente, a primeira enciclopédia tinha 35 volumes, 25.000 páginas e 3.000 ilustrações, certo? Qual foi o principal motivo da primeira enciclopédia? Simplesmente era juntar todos os conhecimentos importantes que não eram religiosos e que eram racionais na questão da arte, da ciência e da filosofia, certo? Então, mais ou menos é isso, o iluminismo, essa ideia iluminista, que vai ser muito importante a partir de agora para os estudos do 8º ano e do 9º ano, porque todos os grandes eventos do mundo, eles vão ter como base de pensamento o pensamento iluminista, tá certo? Então, só lembrando a você do 8º ano que esse vídeo não é base para estudos, simplesmente é um lançamento de tópicos para que você entenda os conteúdos nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, para que quando a gente volte às aulas a gente possa facilitar um pouco o nosso aprendizado, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.